Olá, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse vídeo é a aula do dia 23 de abril de 2023, aqui da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes, a nossa UPA da Igreja Presbiteriana de Botafogo. E, enfim, a nossa aula vai ser dada presencialmente aos domingos, mas também vamos disponibilizar aqui, como temos feito, esse vídeo, né? Enfim, a gravação da aula aí para o seu acesso, para o nosso registro. E, enfim, que Deus abençoe aqui esse nosso momento virtual também. E na aula de hoje a gente vai começar um novo assunto, um novo tema. E para quem não está acompanhando ou não está lembrado, eu vou refrescar aí a sua memória e vou dizer que ao longo aí dos últimos tempos a gente tem baseado os nossos estudos em uma coleção de revistas da editora Cultura Cristã. Revistas mesmo didáticas, né, voltadas aí para o aprendizado da Bíblia, para adolescentes, o público é esse, né? E essa coleção que a gente tem estudado, o nome dela é Uma Viagem pela História da Redenção. Então, a gente chega hoje, começa hoje a última revista dessa coleção, que é a parte 7. E a gente já fez todas as outras 6 partes. Então, ao longo aí dos últimos 6 trimestres, essas revistas são trimestrais, então, ao longo dos últimos 6 trimestres, a gente tem feito essa viagem pela história da redenção, porque a ideia é justamente essa, né? A Bíblia conta uma história, né? Conta essa história de redenção. Ela é o registro dos atos de Deus aí para cumprir o seu plano de redimir o seu povo, né? E todas as narrativas, é como se todas as profecias, todas as histórias, os mandamentos, tudo que está registrado na Bíblia fossem pequenas partes de um quebra-cabeça maior que mostra, por exemplo, aponta para o Calvário, para Cristo, para nossa salvação, para nossa redenção. E a gente tem pensado um pouco sobre isso, olhando aí para cada parte da Bíblia, tentando ter uma visão geral, né, dos diferentes pedaços, como é que eles se juntam para formar uma imagem só, para formar uma história só, né, enfim. Então, durante 6 trimestres, os últimos 6 trimestres, a gente tem feito essa viagem, a gente já percorreu aí o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, proféticos, chegamos no Novo Testamento também, né, já estudamos os Evangelhos e Atos e, recentemente, as Cartas Paulinas. Então, nesse trimestre agora, nosso último momento aqui da viagem, última parada vai ser essa revista aqui, a parte 7, em que a gente vai estudar o que? As cartas gerais e o livro de Apocalipse. Mais especificamente na aula de hoje, então, a gente tem aí como principais objetivos, em primeiro lugar, entender que cartas são essas, onde é que elas estão, qual é o contexto que fez com que elas fossem escritas, ou seja, para que elas foram escritas, para quem, enfim. Entender isso. E aí, em segundo lugar, né, entender o que isso tem a ver com a gente, essas cartas, o que elas falam para nós, o que a gente pode aprender com elas sobre, por exemplo, a nossa postura em relação à palavra de Deus, né? Um leve spoiler aqui é que a gente aprende, por exemplo, que a gente tem que estudar, né? A gente tem que sempre estudar e praticar a palavra de Deus, praticar o que está registrado aqui na Bíblia. E, enfim, além disso, a gente também vai entender como isso traz frutos, né? Como o estudo da Bíblia traz perseverança, traz ânimo para a nossa vida e é um pouco por aí. E antes de a gente começar, eu quero te convidar a orar comigo, feche os seus olhos, vamos pedir para que o Senhor abençoe a nossa aula, nos ajude a prestar bastante atenção e a compreender cada assunto que vai ser abordado aqui hoje. Enfim, vamos orar. Pai, muito obrigada por essa aula, pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a Tua Palavra. Eu agradeço por esses últimos trimestres em que a gente tem estudado essa história maravilhosa, Pai, que é a história da nossa redenção. E eu peço para que o Senhor abençoe essa nova fase dos nossos estudos, esses novos estudos agora sobre as cartas gerais, sobre o livro de Apocalipse. Eu peço para que eles sejam muito proveitosos, para que deem bons frutos na nossa vida, Pai, que a gente possa nos apropriar de tudo que está sendo dito, de tudo que está sendo refletido e abordado aqui.
Eu peço para que o Senhor abençoe os nossos adolescentes, abençoe a nossa igreja, esteja conosco sempre, Pai. E mais especificamente, guia-nos hoje nesse estudo. Abençoe cada pessoa que está assistindo a esse vídeo, Pai. Fale ao seu coração, fale ao meu coração, Pai. E assim, Espírito Santo, eu peço para que o Senhor esteja aqui conosco, nos guiando, nos ensinando. Em nome de Jesus. Amém. E o que são, então, essas tais de cartas gerais, né? Bom, uma curiosidade para você aí sobre o Novo Testamento é que ele é quase todo composto por cartas. Aí dos 27 livros que tem no Novo Testamento, 21 são cartas. É muita coisa, é quase 80%. Eu fiz a conta, é 77,77%. 77%. É muita coisa, né? E aí, como você sabe, deve saber, porque a gente estava estudando agora, uma boa parte dessas cartas são as cartas paulinas, as cartas escritas pelo Paulo. São 13 cartas que foram aí o assunto da nossa série de estudos anterior a essa que começa hoje. E são 13 cartas, 9 ele escreveu para igrejas e 4 para uns amigos seus. E tem também, então, tem as cartas paulinas e tem as cartas gerais. E por que elas recebem esse nome? Porque por um motivo muito simples, né? Na verdade, elas são destinadas a um público maior do que as cartas de Paulo. Mais gente, é um público mais amplo, elas são um pouco mais gerais, né? Tanto que as cartas de Paulo normalmente recebem o nome do destinatário, né? O nome aí tem a ver com a pessoa que recebeu. É a carta aos Romanos, é a carta aos Tessalonicenses, ou é a carta a Tito, né? Que no caso é uma pessoa só, enfim. As cartas gerais costumam receber o nome dos seus autores, só a carta de Hebreus que é uma exceção. E, enfim, todas essas cartas, né, tinham aí o objetivo de atender a alguma necessidade específica do público que ia ler elas, né? Deus usa vários homens para revelar a verdade, tanto Paulo quanto todos os outros autores. E enfim, mostrar para revelar a verdade de Deus, para mostrar como se deveria viver. E cada carta geral, então, né, agora focando no nosso assunto, cada uma delas tem também, né, um contexto. Tem aí, foi escrita num momento específico, visando a uma necessidade específica. A gente vai resumir um pouquinho isso agora. Você vai ver aí na sua Bíblia, em primeiro lugar, quais são as cartas gerais, né? Abre aí no índice. Tô abrindo aqui ao vivo. Então, no Novo Testamento, né, a gente tem os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem o livro de Atos, que vai contar aí o início da igreja, né, aí a estruturação da igreja primitiva, vai falar também um pouco sobre a vida do Paulo e tal, dos outros apóstolos, aí instaurando a igreja mesmo. Depois vem as cartas, né, de Romanos até Filemon, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, até Filemon, são as cartas paulinas, são 13 cartas. Aí, a partir de Hebreus, vem as cartas gerais, que é o que a gente vai estudar. A gente vai ver não só as cartas, né, de Hebreus até Judas, mas também o livro de Apocalipse vai ser assunto dessa nova série de estudos. Apesar dele não ser uma carta, ele contém muitas cartas dentro de si, dentro do livro tem cartas, enfim. E a gente vai estudar ele também. Então, esses livros aí vão ser o objetivo, o foco de cada lição. Hoje a ideia é dar um panorama geral, dar um spoiler do que a gente vai ver pela frente. E então, qual o contexto, né? Aí, resumindo, de cada carta, né? O livro de Hebreus, né, a carta aos Hebreus, ela está aí num contexto em que os judeus estavam se esquecendo da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E aí, por causa, enfim, das perseguições, de tudo mais, eles estavam tentados a abandonar o cristianismo para retornar ao judaísmo. Então, o propósito do autor é exortar os seus leitores a não retroceder, né, a permanecer firme na fé, mesmo em meio a tribulações que vierem, né? E, enfim, o tema vai estar por aí, vai falar sobre a supremacia de Cristo sobre tudo, a plenitude da redenção de Deus nele, enfim, tentar fazer... O objetivo é esse, né? Enfim, motivar, fortalecer os judeus cristãos, né? A não retrocederem, a não abandonarem a fé.
Aí, então, essa é a primeira carta, né? Tô falando, a gente vai vendo em ordem. Hebreus. Já o livro de Tiago, ele está num contexto em que os crentes precisavam entender a diferença entre a religião pura e a religião vã, e viver, então, num relacionamento íntimo, verdadeiro com o Senhor. E esse relacionamento íntimo, né, como a gente vai ver ao longo do livro de Tiago, ele é expresso por meio das nossas obras, né? Tá? É nesse livro que está um versículo muito conhecido, né? Que vai dizer que a fé sem obras é morta, né? Então, nós somos salvos pela fé, mas, enfim, somos salvos para as boas obras que o Senhor preparou para nós. E o livro de Tiago vai por aí, por esse caminho. Aí vem as cartas de Pedro, né? Tem 1 Pedro e 2 Pedro. Na primeira carta de Pedro, o contexto aí tinha a ver com fiéis que estavam sofrendo por causa da fé e precisavam ser encorajados a perseverar em meio às perseguições, mantendo em vista a esperança, né? Eles tinham que manter em vista a esperança da graça que lhes foi reservada e da glória em Jesus Cristo. Então, assim, o propósito também é encorajar os cristãos a perseverar, né? Perseverar em meio ao sofrimento, tendo noção disso. Então, na primeira carta de Pedro. Na segunda carta de Pedro, o contexto já é de cristãos também que estavam sendo agora ameaçados por falsos ensinos, né, que conduziam eles aí a uma imoralidade, a uma incerteza quanto à volta de Cristo. E então o tema é meio que essa necessidade de crescimento espiritual e o perigo do ensinamento falso, dos falsos ensinamentos. Então, a segunda carta de Pedro, aí vem as cartas de João na ordem. Não sei se você está ainda com o seu índice da Bíblia aberto, mas depois de Pedro e Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, a gente tem as cartas de João. Então, na primeira carta, o João vai tentar aí esclarecer a diferença entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que pertencem a esse mundo, né? Para que a igreja entenda mesmo que a gente vive de uma forma diferente e é só assim que a gente vai desfrutar de paz e alegria em Cristo, né? Na segunda carta de João também vai por aí, né? Vai entre muitas coisas, João vai exortar com amor a igreja e seus membros para que eles continuem vivendo em amor, vivendo na verdade de Cristo, mesmo, né, aí apesar dos falsos profetas. E na terceira carta de João, o propósito aí vai ser incentivar o amor entre os irmãos e o serviço aos missionários itinerantes. Ele vai falar muito sobre o amor pela verdade, sobre o apoio aos verdadeiros mestres cristãos, e por aí ele vai, né? Temos então essas 3 cartas de João, depois vem a carta de Judas, que vai falar sobre, que vai se inserir aí num contexto em que os cristãos precisavam defender a fé contra os falsos mestres e perseverar na verdade. E a gente vê que esse é um assunto que é recorrente nessas cartas gerais, então a gente vai também mencionar isso com frequência aqui nas nossas aulas. E por fim a gente tem o livro de Apocalipse, que também está junto aqui, né? O nosso tema é as cartas gerais e Apocalipse. E ele não é uma carta, né? Mas, enfim, é um livro profético, só que a gente também vai falar um pouco sobre ele, né? É o último livro da Bíblia, ele vai falar sobre muitas coisas, né? Entre elas, também sobre falsos mestres, sobre perseguição e sofrimento, sobre falta de esperança, abandono da fé, e vai falar, enfim, sobre o fim dos tempos também, né? Quando Jesus voltar, sobre a volta de Jesus, e a gente vai ter várias aulas para falar sobre Apocalipse, né? Mas enfim, esses são mais ou menos aí, resumidamente, comentando aí um pouquinho do que tá nas cartas gerais e no livro de Apocalipse, que vão ser assunto aí mais detalhadamente das nossas próximas aulas. E eu peço só que você observe como esses contextos, esses assuntos e propósitos de cada carta são parecidos com muitos assuntos, muitas coisas que a gente enfrenta hoje em dia, né? Então é tudo muito atual. E aí isso tem então a ver com o nosso próximo ponto da aula de hoje, que é o que isso tem a ver comigo, né? O que essas cartas gerais têm a ver com a nossa vida. E eu quero te convidar então a abrir a Bíblia em Romanos. Não é uma carta geral, é uma carta de Paulo, mas esse texto que a gente vai ler, ele nos traz bem, né, vai nos dar aí um objetivo da palavra de Deus, vai nos mostrar, assim, de forma bem clara, o objetivo da Bíblia, das Escrituras. Abre aí, então, Romanos 15. Eu vou abrir também, que eu fechei o meu
que já estava aberto, eu fechei para ver o índice, mas vamos lá. Romanos 15, a gente vai ler os versículos 4 e 5. Eu vou ler aqui e você acompanha na sua Bíblia. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Olha, como eu falei, né, ele resume aqui, vai falar sobre o objetivo da palavra de Deus. E eu não sei se você prestou atenção e conseguiu perceber, mas tá aí. Tudo que foi escrito, né, ou seja, tudo isso aqui que foi escrito para quê? Qual foi o objetivo, né? Foi escrito para nos instruir, para nos ensinar. E aí isso tem a ver não só com guardar, tipo assim, aprender e guardar coisas no cérebro, né? E guardar informações novas. Não é só isso que esse ensinar, esse instruir está se referindo, né? Isso, a ideia aqui é um aprendizado que se dá na prática, né? Porque não adianta apenas adquirir conhecimento bíblico, é preciso viver isso, é preciso viver a palavra de Deus. Então a gente tem que levar o nosso compromisso com Deus justamente a um nível mais sério, porque a nossa religião ela não é teórica, ela é totalmente e unicamente aí prática, muito prática. Então as cartas gerais e o livro de Apocalipse, assim como toda a palavra de Deus, servem para a nossa instrução, para o nosso aprendizado que se dá na prática. E quando a gente lê, compreende e pratica mesmo a palavra, a gente colhe os frutos, né? Aqui nesse texto, Paulo fala sobre a paciência e a consolação, né? Isso, enfim, a fonte de ambas é o próprio Deus, né? Tá escrito aqui que é o Deus da paciência e da consolação. Então, vem dele, né? Esses benefícios aí do estudo da palavra. E, enfim, o resultado do comprometimento é a esperança. O Paulo escreve que a gente, em outro, um pouquinho mais para frente, lá no versículo 13, que nós podemos ser ricos em esperança, né? Então, é muito importante, é fundamental que a gente se comprometa com a leitura e com o estudo e prática da Bíblia, porque o objetivo é que a gente cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está lá em 2 Pedro 3,18. Isso é uma carta geral já, tá? Então, essa é a ideia, né? A gente vai estudar a palavra de Deus como temos feito, como vamos continuar. Agora o nosso novo foco vão ser as cartas gerais e o livro de Apocalipse, e depois a gente continua também, fiquem tranquilos, é para sempre, é para a vida toda nossa, né? Vamos estudar juntos a Bíblia, você também é convidado a estudar sempre, com frequência, buscar compreender e praticar o que está na palavra de Deus. A minha avó diz que a única escola que a gente nunca se forma é a escola bíblica, a escola dominical, enfim, chame como quiser, essa escola que também não tem fim. E além do que a gente pensa junto aqui, também você tem que fazer seus próprios estudos, assim como eu também, e, enfim. Então, é isso. Essa é a ideia. E então a gente viu hoje que as cartas foram escritas, as cartas gerais que estão no Novo Testamento, que vão aí de Hebreus até Judas e o livro de Apocalipse, né? Enfim, essas cartas foram escritas para tratar de necessidades específicas que são semelhantes às necessidades que a gente vive hoje na nossa cultura, na nossa sociedade. E somente pelo estudo e prática da palavra de Deus que a gente pode perseverar e pode ter bom ânimo na nossa caminhada no Senhor. Então, enfim, que venham os nossos estudos aí sobre as cartas gerais. Vamos começar, vamos juntos, pedindo sempre que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie. Então, agora no final da nossa aula, da nossa breve reflexão, vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa aula que chega ao fim, Pai. Mas a ideia dela ela é para sempre, né? Ela vai além desse vídeo, além dessa aula, além do dia de hoje. E a ideia, Pai, o pedido que eu faço para Ti hoje é por todos nós, por mim, por todos que estão assistindo ao vídeo e por todos os nossos adolescentes, todos os cristãos,
Peço para que o Senhor nos ajude a ter mais intimidade contigo, Pai. Nos ajude a ter um compromisso verdadeiro contigo, com a tua palavra, Pai, que a gente possa estudá-la e praticá-la e compreendê-la, apesar de ser difícil, porque é difícil mesmo, Pai. Por isso que precisamos de Ti, do Teu auxílio, do Teu Espírito Santo a nos ajudar, a nos fortalecer. Peço para que o Senhor nos dê perseverança, Pai, nos ajude nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Gente, é isso. Essa é a nossa aula. Um beijo para todos e até a próxima.